Lembro-me de estar na sala de cirurgia e, naquele momento, senti amor. Pensei, devo ter morrido na mesa de operação. O segundo pensamento agora com minha mente analítica e científica ainda funcionando foi: espere um minuto, se eu morri, o que é tudo isso? Porque, em primeiro lugar, eu não acreditava em nada. Em segundo, meus pais me diziam que eu iria para o inferno por ser ateia. E ali eu não estava vivenciando nada disso. Foi então que realmente comecei a me perguntar: o que está acontecendo aqui? Por que estou aqui? Fiz essa pergunta mentalmente, e então houve uma resposta. A resposta veio, meio que, do ambiente ao meu redor. Ela dizia: este é o seu lar. Você é parte de mim. Você é parte de nós. Bem-vinda ao lar. Ela viu o mapa de sua vida, sentiu o impacto de suas palavras nos outros, reencontrou um amor inexplicável e descobriu que a vida na Terra é apenas uma ilusão passageira. E se tudo o que você acredita sobre a morte estiver prestes a mudar também? Então faz o seguinte: já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e acompanha até o fim porque essa história pode abrir seus olhos e tocar a sua alma. Quando ouvi esse bem-vinda ao lar, eu me desabei. Porque eu me lembrei. Foi quando tudo voltou para mim, e eu soube imediatamente: meu Deus, aquela vida que eu tinha na Terra era apenas uma ilusão. Aquilo que eu fazia lá embaixo era apenas um estado temporário. Sou Nancy Ryan. Cresci numa pequena fazenda familiar, no meio de milharais, no extremo noroeste de Chicago. Eu era uma criança muito estranha, muito espiritual. Eu olhava ao redor e via uma presença divina em todos os lugares. Dizia à minha família: meu Deus, Deus está nas árvores. O Espírito está ao nosso redor. Eles me olhavam de forma estranha, porque éramos católicos. E bem católicos. Não eram apenas católicos de final de semana. Por volta dos 15 anos, começaram a surgir muitas reportagens sobre padres que abusavam de crianças. Isso estava se tornando comum, especialmente na área de Chicago. Foi aí que comecei a questionar minha visão anterior sobre Deus. Será que eu estava apenas imaginando tudo aquilo? Aos 16 ou 17 anos, eu já tinha praticamente decidido que Deus não existia. Porque, se existisse, como poderia permitir aquilo? Isso consolidou meu afastamento da religião e da espiritualidade. Fui para a faculdade e tirei uma série de diplomas em geologia. Tornei-me uma cientista racional, focada na matéria. Quando cheguei aos 25 anos, era uma ateia convicta. Depois da faculdade, trabalhei para o Departamento de Energia dos Estados Unidos, fazendo coisas científicas no oeste do país. Acabei me especializando em redação científica, porque eu escrevia bem e muitos cientistas não tinham essa habilidade. Editava artigos científicos, livros. E isso me sustentou por boa parte da minha carreira. Até os 46 anos, quando me mudei para Boulder, Colorado. Comecei a sentir certa insatisfação com a vida. Algumas coisas não tinham dado certo. Meu casamento havia acabado. Eu estava naquele ponto de questionar o que viria a seguir. Pensei, talvez eu só precise de um novo emprego, em outra cidade, como Denver. E, pouco tempo depois entre o Natal e o Ano Novo tirei uma semana de folga no trabalho. Nessa folga, saí para andar de bicicleta pela cidade. Ia deixar alguns itens na biblioteca, fazer uns recados e depois pedalar por uma trilha. Entrei em uma rotatória. A ciclovia por onde eu vinha simplesmente desapareceu, e a estrada ficou bem estreita. Entrei com cautela, percebendo que vinha um carro da direita, da rodovia. Parecia que o veículo estava desacelerando. Mas, no último segundo, aquele SUV acelerou. Eu estava bem na frente dele. Meu instinto foi colocar a mão para tentar me proteger. Não sei o que aconteceu entre esse momento e o fato de estar em cima do capô do carro. De alguma forma, fui arremessada da bicicleta direto para o capô, olhando para dentro do carro. E a motorista estava mandando mensagem no celular. Eu tentava bater no para-brisa, mas ela não me via mesmo eu estando literalmente bem na frente dela. Não consegui me segurar. O capô estava escorregadio demais. Escorreguei, tentando desesperadamente segurar em algo, mas não encontrei nada. Bati no asfalto e ouvi o estalo do meu capacete. De repente, ela passou por cima de mim. Minha mochila ficou presa embaixo do carro, e, ao mesmo tempo, consegui alcançar o eixo com a mão direita. Não sei por quanto tempo ela me arrastou, tecnicamente, mas foram pelo menos 18 metros.
Um homem que dirigia uma caminhonete atrás dela viu o que estava acontecendo, deu a volta na rotatória na contramão e parou o carro bem na frente dela. Eu devo a vida a esse homem. Assim que ela parou, tentei me arrastar para fora debaixo do carro. Consegui tirar os ombros, e nesse momento uma mulher apareceu e disse: "Sou enfermeira. Fique onde está." Eu pensei: qual é o problema? Vou levantar e ir embora. Mas ela insistiu: "Não, você sofreu um acidente grave. Fique no chão." Quando os paramédicos chegaram, começaram a me examinar. Assim que um deles tocou o lado do meu pescoço, eu gritei de dor. Foi aí que percebi: eu estava em estado grave. Fui levada para um centro de trauma. Tinha ferimento na cabeça, clavícula quebrada, 5 costelas fraturadas em vários lugares, um pulmão colapsado. Mas o pior estava no meu pescoço e costas. O médico disse: "Todas as estruturas da sua coluna estão quebradas. Houve um grande dano nas vértebras cervicais e lombares." Chamaram um cirurgião, que decidiu operar. Ele iria limpar os fragmentos quebrados e colocar hastes de titânio ao longo da minha coluna, dos 2 lados da medula. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira seguinte, 3 dias depois. Eu tinha um medo terrível da morte. Era meu maior pavor. Isso me paralisava em muitas áreas da vida. Ao ser levada para a cirurgia, eu estava apavorada. Quase me convenci de que não iria sair viva dali. Deitada na mesa de operação, o anestesista se aproximou. Em 3 segundos após aplicar a anestesia, eu comecei a adormecer. Normalmente, em cirurgias anteriores, era como cair num vazio escuro e acordar na sala de recuperação. Mas desta vez, eu acordei, e estava ainda mais desperta do que antes de dormir. E foi nesse momento que percebi: algo muito estranho estava acontecendo. Despertei em um lugar totalmente diferente. Estava numa encosta coberta de grama baixa e flores. Ao meu redor, colinas se estendiam em várias direções, uma paisagem linda. Pensei: uau, que alucinação interessante. Posso vivenciar isso enquanto estou na cirurgia. Mas, em seguida, notei algo diferente. Uma onda de paz tomou conta de mim. Parecia aquele calor gostoso de lareira, penetrando o corpo inteiro. Eu me sentia abraçada, envolvida por uma aceitação completa e um amor incondicional tão profundos que me deixaram sem palavras. Foi quando percebi que algo estava realmente fora do comum. Pensei: meu Deus, eu morri. Lembrei da cirurgia e senti aquele amor imenso. A mente racional tentou entender. Se eu morri, então o que é tudo isso? Primeiro, eu não acredito em nada. Segundo, meus pais diziam que, por ser ateia, eu iria para o inferno. Mas não estou vivendo nem uma coisa nem outra. Foi então que fiz a pergunta em pensamento: por que estou aqui? E uma resposta surgiu do ambiente ao meu redor, como se viesse do próprio ar. Este é o seu lar. Você faz parte de mim. Você faz parte de nós. Bem-vinda ao lar. Quando ouvi isso, desabei emocionalmente. Porque eu lembrei. Tudo voltou para mim. E eu soube, sem nenhuma dúvida. Aquela vida na Terra era só uma ilusão. O que eu fazia lá era temporário. Isto aqui é o real. De repente, vi uma figura surgindo da neblina. Era feminina, mas etérea, como se não tivesse corpo sólido. Parecia ter cabelo longo, mas nunca vi seu rosto claramente porque não se tratava dela, e sim do que eu precisava aprender. Ela me disse: chegou o momento de você aprender o que precisa para voltar e fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. Essas foram quase as palavras exatas. E eu reagi. O quê? De jeito nenhum. Eu não vou voltar. Ela respondeu: você já concordou em voltar. Eu não me lembro de ter concordado com nada disso, retruquei. Você concordou antes mesmo de nascer, disse ela. Deixe-me te mostrar. Então, como num filme, uma espécie de tela se formou no ar à minha frente. Vi a mim mesma planejando minha vida antes de nascer. A experiência já estava, de certa forma, predefinida. Eu vi. Olhei para trás de mim, tudo era neblina, uma névoa cinza. Mas à frente, havia algo vibrante. Talvez uma floresta, um desfiladeiro ou uma montanha. Perguntei sobre aquilo. O que tem atrás de mim? Ela explicou. Este lugar onde você está agora não é a realidade final. É como uma zona de espera. Um espaço de aprendizado. Nós o tornamos confortável, com elementos que você aprecia,
para que aprenda o que precisa aprender antes de voltar e viver uma vida que vale a pena. Ela começou a me ensinar coisas sobre aquele lugar espiritual, e também sobre a verdadeira natureza de tudo, que nada é físico, tudo é energia. Tudo o que vemos é uma ilusão, e quanto mais eu refletia sobre isso, mais sabia que era verdade. Enquanto isso, na Terra, meu corpo estava na mesa de operação. Meus sinais vitais tinham parado, pressão arterial desabou, coração parou. O ECG ficou em linha reta por aproximadamente 2 minutos. Mas naquele outro lado, parecia que eu havia passado meses. Se eu fosse descrever tudo o que vivi e aprendi lá, seriam necessários 2 ou 3 meses no nosso tempo físico. Era uma percepção completamente diferente do tempo. Não é que o tempo passa de forma distinta, é que lá estamos fora do tempo como o conhecemos. Fui levada a um lugar onde vi o mapa da minha vida. Era como um mapa de realidade virtual, semelhante aos antigos mapas náuticos, estendido ao meu redor. Eu estava no centro, com uma grande rosa dos ventos no peito simbolicamente, sobre a região do meu coração. Via os caminhos que percorria até aquele ponto, e muitos outros caminhos que se ramificavam dali. Todos levavam, de algum modo, ao mesmo destino. O ensinamento ali era claro. Não existe um único caminho certo. Vários caminhos podem nos levar ao mesmo lugar. A rosa dos ventos no coração simbolizava que as decisões não devem vir só da mente analítica. É preciso equilibrar com a intuição aquele saber interior. A mensagem dela foi: tome decisões com equilíbrio entre razão e coração. Até aquele ponto da minha vida, eu ignorava completamente a intuição. Era só razão. Mas ali, eu compreendi o erro. Depois, experimentei o que chamam de revisão da vida. Mas, na época, eu nem sabia que isso existia. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, EQM, muito menos em revisão da vida. Ela me levou por um vale montanhoso, até um lago. Pediu que eu me ajoelhasse à beira da água e tocasse a superfície. Fiz isso, e então me sentei sobre os calcanhares, apenas observando. As ondulações da água revelavam pequenos bolsões, como se fossem vídeos, cada um mostrando momentos específicos da minha vida física. E quando eu focava em um, eu estava lá de novo. Não assistindo como espectadora, eu revivia o momento. Mas havia algo mais impressionante. Eu sentia o que as outras pessoas sentiram naquele momento também. Como se as emoções delas fossem minhas. Isso me tocou profundamente. Quando eu dizia algo gentil a alguém, eu sentia o quanto aquilo fazia bem. Sentia o espírito da pessoa se elevar. E via como esse gesto se desdobrava. A pessoa se tornava mais positiva com outras pessoas também. Era um ensinamento poderoso. Tudo o que fazemos impacta os outros não apenas fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente. A revisão de vida também mostrou o lado negativo. Havia um momento da minha adolescência, por volta dos 17 anos, em que eu e minha irmã mais nova, que devia ter uns 14, estávamos brigando, como sempre fazíamos. Eu disse algo cruel a ela, apenas para encerrar a discussão. Na hora, não pensei muito, só queria que ela parasse de insistir. Ela saiu do cômodo, e eu nem notei qualquer reação especial. Mas, na revisão, senti a dor que causei a ela. Essa foi uma das maiores lições da minha vida. Porque eu senti como se fosse meu o sofrimento dela por causa das minhas palavras. Foi ali que tudo mudou. Eu entendi, visceralmente, como nossas ações e palavras afetam profundamente os outros. Desde então, isso molda totalmente a forma como me relaciono com as pessoas. Foi meu maior momento de despertar. Desde que voltei, lembro disso quase todos os dias. E tento ser extremamente consciente de como trato cada pessoa. Cuido da forma como me comunico e da energia que coloco nas interações. De repente, olhei para o céu e havia nuvens. Era como se fôssemos crianças olhando para o céu e procurando formas nas nuvens. Ficamos fazendo isso por um tempo. Então, a mulher disse: "Está na hora de você ir." Fiquei arrasada. Achei que tinha passado algum tipo de teste, que poderia ficar lá. Pensei até em fugir dela, dar a volta e sair correndo até algum lugar onde pudesse me esconder. Achei que, se fizesse uma grande cena, talvez me deixassem ficar. Comecei a chorar um pouco. Ela colocou as mãos sobre meu ombro quebrado, sobre as costelas e sobre o topo do externo, que também estava fraturado. E então, ela me enviou de volta. Acordei na sala de recuperação gritando. Estava furiosa por estar de volta. Gritava: "Cadê ela?
Eu não quero estar aqui. Posso voltar? Por favor, me levem de volta. A enfermeira se assustou, deu um passo para trás. Devem ter achado que eu estava tendo um surto psicótico. O anestesista veio, tentou me acalmar. Mas eu insistia. Por favor, mandem ela de volta. Quero ver a mulher que estava comigo na cirurgia. Chamaram minha amiga que estava na sala de espera. Mas quando ela entrou, eu disse: não é dela que estou falando. Quero ver a mulher com quem eu estive durante a cirurgia. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Então minha mente racional voltou e pensei: ok, eles não vão entender. Preciso ficar quieta. No dia seguinte, ainda no hospital, que era luterano, uma das capelãs entrou no quarto. Ela colocou a cabeça para dentro e perguntou: está acordada? Quando vi quem era, exclamei em voz alta: graças a Deus você veio. Ela entrou, e conversamos sobre o que havia acontecido. Foi maravilhosa. Se ela não tivesse reagido da maneira positiva e acolhedora que teve, talvez eu nunca mais tivesse contado isso a ninguém. Ela foi compreensiva, me explicou que eu havia morrido, tecnicamente, e disse: você teve uma experiência de quase morte. Eu perguntei: o que é isso? Ela explicou: é algo que acontece com pessoas que morrem e são trazidas de volta. E elas têm experiências como a sua. Foi a primeira vez que ouvi falar em EQM. Ela me ajudou a entender que eu não estava louca, que o que vivi foi real. Ela disse: agora você precisa começar a pensar sobre o que isso significa para a sua vida. Naquele momento, eu soube que essa experiência tinha o poder de transformar completamente tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Foi um choque total. Eu sabia que tinha duas opções. Voltar à vida de antes, negar tudo o que aconteceu, fingir que nada foi real. 2. Abraçar o que vivi e tentar entender onde isso me levaria. A primeira opção parecia segura, porque era previsível. Mas eu não gostava daquele caminho. A outra opção era um território totalmente desconhecido. Eu não sabia aonde isso me levaria. E havia um medo muito real: meu trabalho. Eu ainda estava na área científica. Pensei: se souberem disso, vão me considerar louca. Nunca mais vou conseguir emprego na ciência. Então tive medo de seguir esse novo caminho. Mas 2 semanas depois, quando voltei do hospital, tomei uma decisão. Eu ia tentar. Não sabia para onde isso me levaria, mas decidi ver o que aconteceria. Eu deveria ficar 16 semanas usando colete imobilizador, mas em pouco mais de 4 semanas já estava fora dele. Foi uma recuperação muito rápida. Comecei a sair todos os dias para a natureza. Meditava ao ar livre. Isso me ajudava a trazer aquele nível de consciência da alma para a minha vida cotidiana. Outra coisa, aparentemente simples, mas que fez toda a diferença, foi aprender a praticar a gratidão. Todas as manhãs, antes de sair da cama, agradecia por poder andar, por estar viva. Meditava nisso. Sentia, verdadeiramente, a gratidão. Não apenas pensava. Poderia ter ficado paraplégica naquele acidente. Mas estava andando. Só isso já era um milagre. Esses pequenos atos de gratidão me ajudaram a manter o foco no que era bom, no presente. E, pouco a pouco, isso me trouxe mais equilíbrio e presença no dia a dia. A verdadeira lição era viver com atenção plena. Ser consciente das ações no momento presente, e não viver no piloto automático como eu vivia antes. Antes, eu me envolvia em dramas, notícias, política. Agora, mesmo ciente do que acontece no mundo, mantenho a paz interior. Sim, me preocupo com o mundo, mas isso não abala meu centro. Eu entendi que estar aqui, nesta realidade, tem um propósito. Estamos aqui para aprender com ela. Mas, no fundo, nós não somos essa realidade. Somos algo maior. Comecei a aprender a viver a partir do nível da alma, e não apenas da minha consciência humana limitada. Não que a consciência humana seja ruim, mas, para mim, ela estava cheia de medo e reatividade. E eu não queria mais isso. Queria viver de forma proativa, conectada, com amor e alegria. Isso é um lugar muito melhor para se estar. Hoje, não vivo mais estressada, nem com medo como antes. Isso foi uma grande mudança. Hoje, não me prendo mais ao mundo material. Entendo que há um panorama maior, não só para o mundo, mas para cada um de nós. Aquele medo da morte que me acompanhou por tanto tempo, ele me impedia de viver plenamente. Me fazia pensar pequeno,
escolher sempre o caminho mais seguro. E, embora isso sirva para algumas pessoas ou fases da vida, eu percebi que decisões baseadas no medo nunca são as mais fortes. Hoje, ao trabalhar com outras pessoas, tento ajudá-las a tomarem decisões a partir de um lugar de força, confiança e compaixão, não do medo. Minha guia espiritual se referia à vida na Terra como uma experiência de vida quase real. Achei isso fascinante. Ela dizia que viemos aqui por vários motivos. Alguns para aprender algo específico. Outros para vivenciar o que não se pode vivenciar em outro plano, como ter filhos, formar família. Essa realidade física é como um cadinho, um ambiente intenso, onde aprendemos muito em pouco tempo. O verdadeiro desafio é entender o que exatamente queremos aprender aqui. Mas, independentemente do motivo específico de cada alma, existe um propósito central compartilhado por todos. Aprender a viver neste mundo com amor e compaixão. Não apenas pelos nossos, mas por todos. Esse é o propósito comum que todos nós compartilhamos. Fim. Se essa história tocou o seu coração, faz um favor para você mesmo. Se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar relatos reais que transformam, histórias que mexem com a alma e te fazem refletir sobre o que realmente importa. Ativa o sininho, compartilha com quem você ama e vem fazer parte dessa comunidade que busca mais que respostas, busca sentido. Você não está aqui por acaso.